gente tem duas noções básicas, né, de indivíduo, que são relativamente complementares, né, apesar de aparentemente se oporem. Uma é o que o Freud ele usa muito esse termo Einzeln, do alemão, que quer dizer um pedaço, uma parte, né, de alguma coisa, uma célula de alguma coisa. E a outra é o nosso termo latim, né, um indivíduo, que significa o limite máximo que o universo ele se contrai para continuar sendo o universo. Então, significa que o indivíduo ele tem dentro de si, ele né, uma contração do próprio universo, né, que é uma noção da alquimia. E esse sentimento, né, de indivíduo, de adulto, não é uma questão cronológica, né, é um conjunto de experiências, de expectativas, de funções, né, que acontece, né, eventualmente ao longo da vida, algumas vezes, e basicamente ela tem a ver com a realização, né, de algumas funções, como a estabilização da vida amorosa, né, a estabilização do trabalho, e a preparação do seu legado, né, da sua herança, porque cada geração ela resolve algumas questões da geração anterior, e essas soluções elas já se constituem como problema para a próxima geração. Então cada indivíduo, né, tanto a nível da sua herança pessoal, né, seus filhos, quanto a sua cultura, o seu país, né, a própria cultura, deixa, vamos dizer, novos problemas, né, para serem resolvidos. Então essa fase do adulto, né, quando esse legado está sendo definido, está sendo estabelecido. E essa posição do indivíduo, ela é um grande investimento da nossa cultura moderna, e é um evento dos mais contra-revolucionários, né, que se teve ao longo da história, porque o indivíduo ele é frágil, né, o indivíduo, e a gente investe muito nisso que a gente chama de individualismo, né, a cultura do indivíduo, né, todas as atenções, né, as ideologias, inclusive a psicologia em vários ramos, fala muito da importância do indivíduo, a importância da pessoa estar bem consigo mesmo, da pessoa estar resolvida internamente, o seu mundo interno. Então essa perspectiva ela é bastante contra-revolucionária na medida que ela desinveste, né, do coletivo, ela desinveste do ambiente, desinveste da política, né? Então essa forma, né, ela evita os processos de mudança social, de processos, e coloca uma sobrecarga no indivíduo muito grande, né, que na maior parte das vezes o indivíduo ele sucumbe, vamos dizer, a essa pressão, com sentimentos de fracasso, com sentimentos de não realização, né, porque sempre que a gente não consegue alguma coisa, a culpa ela se rebate sobre o indivíduo. Quer dizer, então, dentro dessa perspectiva, né, também faz parte portanto, dessa função adulta, a gente conseguir reverter a nossa posição enquanto, vamos dizer, objeto do desejo dessa cultura, disso que a gente chama o grande outro, para ser também sujeito desse objeto, se apropriar, vamos dizer, dessas funções e conseguir negociar, vamos dizer, com esses ideais até certo ponto alienantes, né, contra-revolucionários, e pesados, né, desse grande outro social que nos determina na nossa época, né, no nosso tempo, dessa maneira. A estabilidade emocional nossa, do indivíduo, depende da estabilidade do que a gente chama o princípio do prazer. O princípio do prazer está na base do sistema anímico, né, e mesmo que a gente tenha que converter, geralmente, né, desprazeres em prazer, sofrimento em formas de prazer, é preciso que o montante, vamos dizer, de prazer ele esteja acima, vamos dizer, do zero. Senão o sistema anímico ele se desorganiza e pode evoluir para doenças, para mortes, né, porque o sentimento, vamos dizer, na base, ele tem que ser positivo. O princípio de realidade, né, que é a nossa realidade interna, quer dizer, misturada com as fantasias, as ilusões, mas tal como a gente concebe a realidade, vamos dizer, nessa articulação com o princípio do prazer, né, e a realidade externa, né, que é outra realidade.
O alemão, o Freud, ele dizia da realidade interna como a Realität, né? E a externa como Wirklichkeit. Então essa realidade externa também precisa ser negociada. Então o princípio de prazer, né, de realidade e a realidade externa, essas articulações é que vão determinar a nossa estabilidade, as nossas situações de crise, as nossas possibilidades, né, de realização pessoal, de tal maneira que a gente fique mais satisfeitos ou menos satisfeitos, mais em crise ou menos em crise. A gente tem algumas posições relativas em relação à nossa função de sujeito, enquanto partes, membros de uma cultura, de uma sociedade. Uma delas é assumir integralmente, né, até certo ponto integralmente, os ideais, vamos dizer, da nossa cultura, e a gente entrar, né, nessa perspectiva narcísica, né, individualizante, numa perspectiva de competitividade, né, uma perspectiva de performance, né, onde as pessoas frequentemente entram num processo de ansiedade, de estresse, né, de várias maneiras, ou, né, precisam do uso de drogas, né, lícitas, ilícitas. Então, porque os ideais, vamos dizer, da nossa cultura, eles são bastante opressivos, né, para o indivíduo, para o sujeito. Tem as pessoas que não entram, vamos dizer, nesse tipo de demanda, e de certa maneira têm uma posição menos conflitiva, pessoas que têm uma vida, vamos dizer, comum, fora dos ideais. Tem as pessoas que tomam uma terceira via ali, que reagem, né, a esses ideais, resistem, né, a partir de doenças, adoecimentos, rebeldias, né, que a pessoa entra numa certa marginalidade, mesmo os transgressores, né. E tem uma quarta posição, que mudar a posição em relação a essas idealizações, né, a essas demandas, vamos dizer, esse desejo da cultura, assumindo, vamos dizer, uma posição também de dominância em relação a esses desejos, aonde se procura negociar as nossas condições de possibilidades, os nossos desejos, dentro do campo da cultura, né, também com esses desejos, esses ideais da cultura, mas não numa posição de assujeitamento, e sim numa posição de negociação. O adulto ele tem que se haver com uma série de pontos, né, de falta, de sentimentos de falta. Um deles é por a gente não conseguir dar conta dos ideais, né, que quando a gente está nessa fase adulta, né, há um confronto grande com a realização desses ideais cultivados ao longo da vida e as exigências da sociedade, que a gente não consegue realizar integralmente. Uma outra falta é inerente à própria experiência de satisfação, que tem sempre alguma coisa que falha, tem sempre alguma coisa que não se realiza, alguma coisa que fica fracionada, que fica jogada para fora, né? Que a gente diz na psicanálise que é a presença ali sempre do aspecto de morte, da pulsão, que desrealiza, né? Sempre dentro de qualquer realização. E uma outra forma de falta é como a nossa sociedade ela gera um excesso de estímulos, né? Muito grandes, a gente está sempre sendo estimulado, de várias fontes, de várias maneiras, a gente não consegue dar conta, né, desses estímulos todos, né? Fica faltando sempre a gente dar conta de um conjunto de estímulos, o que equivale, né, a uma repressão, o que equivale a uma falta. Não porque esses estímulos estariam em si mesmo reprimidos, mas porque a gente não dá conta da variedade, da intensidade dos estímulos que nos acossam, que nos assolam dentro do nosso ambiente. Existe uma expectativa fantasiosa gerada ao longo do processo, né, educativo, gerado também por vários recursos, né, da sociedade, de que quando o indivíduo ele chega na fase adulta, se ele tiver um trabalho, se ele tiver uma relação afetiva estável, né, como nos filmes, né, um happy end, quer dizer, nem foram felizes para sempre. Só que isso não acontece, quer dizer, né, a situação efetiva ela é mais parecida com esse paradigma olímpico, né, onde na Olimpíada
né, a pessoa ela passa por uma série ao longo dos vários anos ali, né, de eventos classificatórios para conseguir chegar, vamos dizer, na competição olímpica. Só que quando ela chega na competição olímpica, ela ainda tem a Olimpíada, quer dizer, onde ela vai enfrentar os adversários mais difíceis. Então, a fase adulta é mais ou menos isso. A gente vai passando, né, ao longo de uma série de provações, né, até chegar, né, a essa situação, né, de ter um emprego, de ter um relacionamento, de ter uma estrutura estabelecida, mas são nessas condições que a gente vai lidar com as situações mais complexas, né, com as situações mais complicadas, né, com as situações de maior exigência. Quer dizer, não é, né, vamos dizer, esse happy end, né, mas é um começo, né, dentro de parâmetros também que nos exigem significativamente. A experiência com o sentimento amoroso ela fica bastante complexa. Então se espera, né, que o adulto ele consiga estabelecer diferenças importantes, né, nos tipos de sentimento amoroso, que na nossa língua a gente não faz muito essa diferença. A gente chama todos esses tipos de amores, né, de amor, mas, por exemplo, a língua grega ela é mais específica, né, e ajuda a gente a entender essa diversidade. Por exemplo, eles têm o termo eros, né, que diz respeito a esse amor erótico, né, o amor sensual. Tem o agape, que é o amor sublime, de certa maneira, né, que a gente tem meio divinizado. Tem o storge, que é o sentimento amoroso dentro das relações familiares. Tem o philos, que é o sentimento amoroso pelas coisas que nos são afins, né, aquilo em relação ao qual a gente tem uma afinidade. O pragma, que é as coisas que a gente ama porque nos são úteis de alguma maneira, nos tem alguma utilidade. Né, tem o xeno, que é o amor pelo estranho, pelo diferente, pelo estrangeiro, por aquilo que não é semelhante. Tem o idios, que é o amor pelo mesmo, né, pelo semelhante, por aquilo que é igual. E tem o pathos, né, que é uma mistura entre a paixão e a patologia, nesse sentido que a paixão ela envolve um componente imaginário muito forte e que frequentemente está implicado, né, com sofrimentos, com ansiedades, com angústias. Então essa diversidade, vamos dizer, dos sentimentos amorosos faz parte, vamos dizer, daquilo que um adulto, vamos dizer, ele é convocado a ter que administrar. E frequentemente essas funções elas se misturam, né, e vêm criar uma série de problemas, né, porque é comum que esses tipos de amores eles possam aparecer em lugares indevidos, né, como eros aparecer, né, nas relações de filiação, como, né, são formas, né, de haver confusões dentro, né, dos tipos, vamos dizer, amorosos, em lugares em que a forma, né, do amor seria de uma outra natureza. Três mecanismos, né, muito importantes e característicos, né, da vida adulta são a sublimação, que a sublimação é a passagem, vamos dizer, de elementos diretos do inconsciente, né, para a realidade, né, que é muito importante na criatividade, no trabalho, né, os sentimentos de realização através do trabalho depende muito desse tipo de passagem, desse tipo de mecanismo. Um mecanismo que a gente chama de desambiguação, né, que é a possibilidade de fazer uma distinção entre coisas parecidas, né, entre coisas que são semelhantes, né, mas que a gente consiga distinguir de alguma maneira esses elementos, né, de tal maneira que a gente não faça uma transferência maciça, vamos dizer, de um para o outro, né, não faça um processo de condensação, às vezes misturando pessoas, né, confundindo uma pessoa com a outra, né, de tal maneira que aquilo que é vivido numa situação seja muito radicalmente transferido para outra. Um outro mecanismo importante é o que a gente chama da resiliência, que é a capacidade de se persistir, perseverar. Só que esse mecanismo ele depende muito do sentimento de crença, do qual depende a estrutura da linguagem, né? Como acontece com a desambiguação também, que depende das estruturas da linguagem para fazer a diferença.
Então a resiliência ela precisa de se acreditar no futuro, de se acreditar que se a gente resistir, se a gente perseverar, a gente vai conseguir superar alguma coisa, a gente vai conseguir chegar a condições melhores ou mais efetivas. Portanto, nessa condição adulta, né, onde a gente está com esse potencial, né, de produzir, de trabalhar, de realizar, de criar, né, tanto a nível pessoal, afetivo, quanto a nível social, a nível comunitário, mas também, né, é um momento em que a gente encontra resistências, né, obstáculos, condições bastante duras, eventualmente, em relação a esse conjunto de possibilidades, né? Portanto, essa experiência, né, ela pode ser positiva, né, ela pode ser produtiva, ela pode ser realizadora, como ela pode ser de fracasso, de decepções, né? Ou, o que é mais comum, a gente ter intercalações, né, misturas entre esses sentimentos, né, de realização e sentimentos de decepção, de fracasso. Na fase adulta, como está muito ligado com a constituição da estabilização dos vínculos, né, a definição entre o masculino e o feminino, entre o homem e a mulher, fica bem mais complexo, né? Internamente a gente já sabe que isso depende ali, né, da questão biológica, psicológica, depende das fantasias, o tipo de desejo, o tipo de gozo, o tipo de prazer, que vai, vamos dizer, fazer uma mistura em relação ao quanto, vamos dizer, o homem tem de masculino e feminino, a mulher de masculino e feminino. Só que esse procedimento ele tem também um histórico importante, né, que arraigado dentro das pessoas, porque tradicionalmente a gente tinha só um sexo, né? A gente tinha um gênero, a gente tinha o falocentrismo, que era, né, a regência fálica, e quem não tinha o falo, né? Quem tinha o pênis, quem não tinha o pênis, quem tinha o poder, quem não tinha o poder, que essa centralização, né, entre o falo e o pênis. Então essa situação ela deixou muitos ressentimentos, vamos dizer, por parte das mulheres, né, um ressentimento muito arraigado no feminino, que é uma das características, né, ali do feminino, o ressentimento, a inveja, né, desse período, né, em que as mulheres não tinham, vamos dizer, direito a voto, eventualmente se questionava a existência da alma feminina, que é análogo ao que se passa com as raças, né? A gente tinha ali o branco civilizado e os coloridos bárbaros, né? Então, agora, depois a sociedade ela se deu conta ali da existência de dois gêneros, né? Do masculino e o feminino não mais como ausência do pênis, né? Do falo, mas enquanto alguma coisa própria, quer dizer, como uma característica própria, como uma identidade própria, um gênero próprio. E atualmente a gente tem uma abertura grande, né, dessas questões de gênero, né? Os ingleses que gostam de classificações, né, a gente tem 73 tipos de gênero hoje em dia já, portanto é uma questão que se ampliou bastante, né? Mas esses ressentimentos, essas invejas e o medo, né, que é um sentimento muito característico, né, do masculino, né, do falo, também sempre foi muito grande, quer dizer, um medo da vingança, vamos dizer, das mulheres, um medo inconsciente em relação ali ao parricídio, né, que esses filhos, vamos dizer, que a vida, vamos dizer, proveniente imaginariamente da mulher viesse a se vingar. A gente tem vários mitos ali, né, do parricídio, e o medo da própria vida, né, um medo inconsciente da vida. Por isso que os homens sempre fizeram mais guerras, né, eles atacam mais o corpo pleno da terra. Quer dizer, então esse medo ele aparece entre os homens geralmente em reações mais contrafóbicas, né, que uma necessidade de mostrar uma coragem exatamente para esconder esse medo, né, inerente ali ao masculino, inerente às condições fálicas. Dentro dessa perspectiva, né, de uma definição mais consistente em relação ao homem, né, e à mulher, ao masculino e ao feminino, a gente tem uma posição mostrada muito ali pelos mitos, né, e vivido, vamos dizer, nos conflitos cotidianos, né, entre os homens e as mulheres, que é ao mesmo tempo que uma atração muito grande, também um aspecto inconciliável. Quer dizer,
esse aspecto ele aparece muito ali miticamente, por exemplo, entre Aquiles e Helena de Troia, né? De um lado esse arquétipo masculino do guerreiro, do outro lado o arquétipo feminino da beleza, mas cada um de um lado do campo de batalha, quer dizer, como aparece também no mito judaico, né, hebraico ali de Adão e Lilith, né, que Lilith era o feminino, a mulher antes de Eva, né, no paraíso, e apesar de haver uma atração grande entre eles, diz que o Adão ele ficava se queixando, né, para Elohim, de que ele tinha dito que o Adão, né, ia reger sobre o Éden, mas a Lilith não obedecia, né, não se subordinava ao desejo, aos comandos, né, e à administração ali do Adão. Que é quando então, né, Elohim diz que fez Adão dormir e tirou, né, uma parte de Adão, que quer dizer humanidade, né, humano, terráqueo, né, e transformou em Isha, né, a mulher. Então essa Isha, né, que é a mulher companheira do homem, é na verdade um sonho, né, da humanidade, de Adão, né, que depois Deus não diz que Adão acordou, né, do seu sonho. Mas essa Isha é a companheira, né, diferente da Lilith. Então já é um arquétipo feminino, né, diferente. E depois a gente tem ali o Eva, né, que é como a Isha passa a ser chamada depois ali da punição. Maria também. Então Eva e Maria são mulheres, né, que respondem à demanda do outro, à demanda de Deus. Então se a gente coloca no lugar de Deus a sociedade, né, tem um arquétipo feminino que responde às demandas, né, as implicações, as reivindicações sociais, como vai aparecer ali, né, esses arquétipos masculinos do Cristo, né, de José, que também respondem ao apelo do outro, ao apelo. Então essa posição do outro, né, da sociedade, ela, vamos dizer, de certa maneira ameniza, né, esse conflito, vamos dizer, entre o masculino e o feminino, né, e busca tornar essa situação um pouco mais pertinente, né, essa relação entre os sexos. Então, da mesma maneira que a gente sabe, né, que a família, que a instituição escolar, educacional, né, ela representa a política social de tal maneira que ela possa ser introjetada pelas pessoas, também na relação, né, entre o homem e a mulher, esse outro, né, que um representa em relação ao outro, também encarna essa figura desse grande outro, né, do social, né, das leis, né, e portanto, na relação afetiva, né, fica sempre incrustado também uma relação de demanda, uma relação de poder, uma relação de uma organização que implica, vamos dizer, esses resquícios relativos a esse grande outro. É importante a gente considerar nesse panorama que as possibilidades, né, as condições de haver um companheirismo, né, de haver uma relação positiva, produtiva, né, entre os casais, principalmente entre homem e mulher, entre masculino e feminino, está muito implicado em questões assim singulares, individuais, encontros, né, singulares, quer dizer, não tanto, né, no gênero, vamos dizer, um equilíbrio entre os gêneros, mas entre encontros, né, entre aquilo que o Spinoza chamava dos bons encontros e dos maus encontros, quer dizer, né, o Epicuro também falava, né, do crinamen. Então, algumas pessoas, né, alguns encontros, eles são singularmente produtivos, eles são singularmente positivos, quer dizer, aquelas pessoas, né, elas têm, vamos dizer ali, um certo tipo de articulação, de encaixe possível, né, enquanto uma interação entre as suas singularidades, entre algumas características, alguns elementos, né, que se alinham, né, e podem tornar aquele encontro pelo menos estável, assim, meta-estável, quer dizer, mesmo que não seja, eventualmente possam haver crises, né, eventualmente as coisas possam se decompor, mas eles têm uma possibilidade singular, né, de estabilidade. As relações de trabalho, que também adquirem, né, uma importância de estabilidade dentro da fase adulta,
ela também se torna bastante complexa nessa transição que a gente vive, né, na nossa era, né, que é a mudança do ser para o ter. Quer dizer, a pessoa passa a ser aquilo que ela tem, né? E como a gente começou falando, né, do indivíduo, do sujeito, na verdade a gente tem uma transmutação, né, do cidadão, do sujeito, do indivíduo para o consumidor. Então, essa posição, né, do trabalho, ele passa a ser quase que totalmente vinculado às possibilidades, às condições de consumo, e não ao exercício de uma subjetividade, né, uma implicação comunitária. Então, se a gente toma, né, essa posição bem mais sufocante, né, do consumo que incide fortemente, né, sobre a fase adulta, com a complexidade dos vínculos familiares, né, que não são só do relacionamento amoroso, mas implica filhos, implica a administração da casa, né, implica o relacionamento amoroso, né, portanto a vida, vamos dizer ali, emocional, psicológica, né, do adulto, ela é bastante complexa, né, ela é bastante passível, vamos dizer, de sofrer uma série de intercorrências, e o que pode, vamos dizer, amenizar isso são os vínculos, né, comunitários, né, os vínculos, né, de pertencimento, né, situações em que haja possibilidade, né, de uma rede, de um suporte, né, de relacionamentos, de um suporte em relação às tensões, né, às angústias provenientes, né, dessa fase em que as pessoas são mais produtivas, né, a fase de maior produtividade, mas é também aonde se está muito exposto, né, exatamente por conta dessa demanda, né, de produção, de realização.